Boa tarde, Pai seja conosco. Estamos mais uma vez falando do Evangelho de Jesus Cristo, disseminando o Evangelho. A gente está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, o semeador. E aí eu dividi em duas partes, né? E aí veio aquele momento em que Jesus fala muitas parábolas. E aí os discípulos, eles perguntam, né? Por que, mestre, você fala em parábolas? E aí ele fala que aquelas pessoas que estão ali, ele fala isso aqui. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos. Então, por isso aqui, essas palavras que eu acabei de ler, o Senhor disse que Ele não daria àquele povo a entender naquele momento aquela palavra, porque eles não mereciam, né? E aí, o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim, um semeador saiu a semear e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Eu convido vocês a lerem o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 4 ao 8 ou 9, eu não tô... ao 9, do 4 ao 9, que são as parábolas, né? Eu convido vocês a lerem, porque vai ser mais interessante a experiência de vocês se vocês lerem, né? Quais foram as parábolas aqui do semeador, né? E aí Jesus fala por que falou em parábolas, que eu acabei de ler para vocês. E aí, continuando, mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem, e vos declaro em verdade, muitos profetas justos desejarão ver o que vedes, e não veem, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, aqui ele seleciona as pessoas. Desculpa aí, pessoal, pelo vídeo aí. Aqui ele seleciona as pessoas, aqueles que estavam junto dele, eles iam dar a conhecer aquela parábola. E aí a gente tem uma escolha a fazer. A gente vai fazer parte desses que estavam perto de Jesus, e aos quais Jesus dava a entender, aos quais Jesus explicava suas parábolas, que compreendiam as parábolas porque o próprio mestre explicava, ou a gente vai querer fazer parte desse povo que Jesus condena, que Jesus diz, não vão entender mesmo, não, eu não quero que eles entendam por isso, tal e tal. E aí ele botou, e eu vos declaro em verdade, muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes e veem, ouvir o que ouvis e não ouviram, ver o que vedes e não veem, ouvir o que ouvides e não ouviram. Ouvi, pois, aí ele finalmente vai explicar a parábola, né? E a gente faz parte desse povo, porque a gente está aqui lendo e a gente vai entender agora. A gente faz parte do povo que estava perto de Jesus, porque ele deixou aqui escrito, deixou falado e escreveram, Mateus escreveu, e isso torna a gente parte do povo dele, né? Que ele escolheu para entender. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Então é agora que vocês devem ir lá no capítulo 4 até o 9 para ver a parábola do semeador, tá certo? E aí vem para cá, ouve pois o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende,
O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E aqui a gente conclui nosso estudo aqui do Evangelho, nossa leitura, nossa meditação. Não é bem um estudo, é uma leitura, uma meditação, uma reflexão. E aí a gente escolhe, de que lado a gente está do lado de Jesus. Sempre ele fala, né? Por exemplo, no momento anterior dos nossos estudos, que vão procurar, que vão dizer que a mãe dele e os irmãos dele estão lá fora esperando por ele. Era um lugar lotado de gente. E ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai, esse sim é minha mãe e meus irmãos. Então, ali ele deu uma deixa para a gente ir seguir ele, né? Nós escolhemos o caminho. Nós escolhemos ser o povo de Jesus ou o fariseu. Os fariseus. A gente escolhe, claro, Jesus. Acredito que sim. Mesmo aqueles que se dizem ateus e ateias, escolhem Jesus, porque muitas dessas pessoas são pessoas muito educadas, nobres, né? Muitos ateus e ateias, educadas, nobres, inteligentíssimas. E essa educação, essa nobreza, acaba que a pessoa é humana. A pessoa fica humana, né? A pessoa fica dando amor ao invés de palavras duras, né? Ao invés de bater, a gente acolhe com amor, né? Bater no sentido figurado, viu, gente? E é assim, Jesus vai ensinando aquele ensino. É muito importante, é muito bom que vocês leiam, viu? Mateus 13, todinho, capítulo 13 já. E aí a gente vai dando uma fixada na mente, né, no coração, na alma, vai pedindo a Deus para revelar o que Ele tem para revelar para você nessa palavra, que Deus, Ele fala com cada um. Deus, a palavra, Ele é para todo mundo, toda a humanidade, mas Ele também fala com cada um de nós, em particular. Até breve, se Deus quiser.